Senhoras e senhores, peço que se puderem, se quiserem e se gostam do canal Elegante, dê uma passada lá no meu apoia-se, apoia-se/elegante. Contribuindo com qualquer valor, você já ajuda muito na produção de conteúdo, na constância de vídeos, mas principalmente na motivação. Agradeço desde já, links na descrição. Série que lida de forma mais pessimista ou talvez realista com a aparição de super-heróis no mundo real, The Boys apresenta um cenário um pouco mais plausível e até verossímil. No mundo apresentado pela série, existem super-seres, e a gente já é introduzido nesse universo quando os super-heróis, esses personagens que aparentam terem virtudes, serem o maior exemplo de boa cidadania, de heroísmo, de justiça, na verdade, são o maior símbolo possível de hipocrisia, e não deixam de ser uma representação bem fiel ao que é o ser humano, mas com poderes. E é importante deixar claro que a trama realmente se passa em um cenário onde os heróis já são corrompidos. Para a massa, os Sete, que é o principal grupo de heróis, são deuses, são ídolos, seres completamente incorruptíveis, chegando a ser impossível de conceber que algum deles tenha algum defeito sequer. Realmente eles são considerados, de certa forma, o próximo nível da humanidade, digamos assim. Seres superiores de fato. E realmente é pertinente observar como nós somos jogados sem termos nenhum tipo de precedentes de uma época onde os heróis eram bons de verdade e não só uma fachada ou um produto ou uma propaganda. Seria muito fácil mostrar flashbacks, o passado de cada um deles, pra gente entender como tais personagens chegaram até determinado ponto, porque nenhum dos heróis, nenhum dos supers é perfeito, na verdade nem chegam perto disso. E pra ser sincero, pelo que é visto nessa primeira temporada, a intenção da série é mostrar que eles são o pior que a humanidade pode ser. Se as pessoas normais já são ruins, imagina com poderes. É a máxima de que o poder corrompe. Contudo, o grande diferencial é que a gente não vê esse poder corrompendo esses personagens porque eles já nasceram com eles. Teoricamente, é um presente de Deus, um dom divino, digamos assim. Então, o que eles são hoje não aconteceu a partir de um ponto de virada. Eles nasceram com esses poderes, faz parte de quem eles são e foram crescendo, evoluindo, amadurecendo ao mesmo tempo em que descobriam suas capacidades, o quão longe eles conseguiam ir por causa dessas habilidades, e justamente por serem seres específicos, únicos, toda a personalidade, caráter desses heróis foi se moldando com a percepção de que eles são mais fortes, mais ágeis, mais velozes, que possuem vantagens, atributos físicos, até intelectuais, muito melhores do que as pessoas normais. Mas isso poderia ser simplesmente uma característica, algo que não mexesse com quem eles são ou não moldasse suas personalidades, suas personas de uma forma negativa, porque a gente tem na ficção heróis que, mesmo sendo super poderosos, que poderiam destruir a Terra com um sopro gelado, com uma visão de calor, com um soco mega forte, ainda assim são bons, são virtuosos, que querem mais do que tudo proteger a humanidade, proteger seus semelhantes, mesmo que não sejam humanos, e que é até difícil acreditar em tamanho altruísmo. Mas o grande diferencial de The Boys não é a sua premissa de mostrar um cenário um tanto quanto pessimista, mas ainda assim real, de como os heróis seriam tratados numa época atual, numa civilização moderna onde redes sociais moldam status e medem a popularidade, bem como esses super-heróis seriam afetados por toda essa idolatria cega, por essa comoção de indivíduos que abertamente admiram uma casca. É lógico que eles não sabem que é só aparência, que é só visual, mas existe esse teor de superficialidade, de futilidade que os heróis representam, por mais que exista toda uma campanha de marketing envolvendo eles, que tenha toda uma publicidade com suas imagens para vender algo positivo, algo alegre, algo empoderador. É notável que os fãs, que as pessoas que admiram esses sujeitos, não sabem nada a respeito deles. E não só isso, acreditam sem perceber de forma involuntária em maniqueísmo, como se todos eles fossem a personificação do bem. Voltando ao conceito de que não só eles mesmos se consideram superiores, mas a própria população em geral os veem como verdadeiros deuses. O que torna The Boys o conceito da série, a própria premissa e o contexto em que se passa, é justamente a releitura de heróis consagrados já na cultura pop, mais precisamente a Liga da Justiça e aos principais integrantes. Então, como principal exemplo, maior símbolo de esperança, temos o Capitão Pátria, paralelo imediato com a figura do Superman. Mas enquanto o Homem de Aço foi criado desde criança, desde bebê, com uma família amorosa, com um lar para chamar de casa, com amigos, com problemas mundanos, com conflitos
conflitos verdadeiramente humanos e com uma vida humana, principalmente, o Capitão Pátria, desde a sua concepção, foi feito para ser um super-herói. O Clark Kent, ele quis se tornar um. Foi uma escolha dele, algo que sua própria personalidade, que sua criação o direcionava, mas isso partiu do próprio personagem. Ele tomou essa decisão, mas o Capitão Pátria foi praticamente fabricado para ser um. Ele não teve uma infância comum, ele não teve uma adolescência normal, não teve uma fase adulta como um indivíduo. Ele sempre é e sempre foi o Capitão Pátria, esse símbolo de altruísmo, de heroísmo, de esperança. E isso remete ao fato dos personagens, dos heróis, nunca tirarem seus uniformes. Os 7 são sempre vistos com suas roupas de combate ao crime. E isso diz muito sobre quem eles são, porque não existe identidade secreta. Eles são seus alter egos, entre aspas, o tempo inteiro, 24 horas por dia. Nessa primeira temporada, a única personagem que a gente vê com roupas civis é a Luz Estrela, a Annie January, mas justamente porque ela é a nova integrante, ou seja, ela ainda não foi corrompida por aquele sistema, ela ainda não faz parte de verdade daquele grupo e das suas degradações, dos seus defeitos. Ela ainda consegue se manter intacta aos seus princípios e valores, que podem ser considerados certinhos, um pouco chatos, na verdade é até verbalizado em certos momentos que ela é irritante por ser íntegra, mas é a única dos 7 super-heróis que tem identidade ainda, que demonstra personalidade, que tem coragem, atitude para dizer não, para fazer algo a respeito e para mudar o status quo. E voltando ao paralelo com personagens já cultuados na cultura pop, temos a Rainha Maeve, paralelo direto com a Mulher Maravilha, mas nesse caso um pouco mais pé no chão e coerente com uma suposta origem similar. Acho que todo mundo sabe que a Mulher Maravilha, desde pequena, desde criança, foi criada na Ilha Paraíso, onde só existiam mulheres. E a personagem da Maeve seria mais ou menos o que a gente esperaria de uma mulher criada num ambiente desses, principalmente em relação a relacionamentos. Sem contar o próprio quesito dela ser uma mulher, de ela ser uma super-heroína que fica nas sombras do grande super-herói homem. Ela tem inseguranças, ela tem medos, receios, mas precisa deixar tudo isso de lado porque ela tem que ser forte. Ela não pode demonstrar fraqueza em momento algum. Ela é uma super-heroína, ela é uma mulher que lutou para estar ali, presumivelmente. Inclusive, a Maeve chega a dizer em determinado momento que era parecida com a Annie quando entrou no set, quando era mais jovem, mas acabou deixando-se levar pelas circunstâncias. Não queria perder oportunidades, não queria perder seu cargo e teve que se moldar ao que ela mais odiava. Porém, percebeu da pior maneira possível que não podia deixar transparecer o que ela sentia. Não podia deixar que as pessoas soubessem quais eram suas fraquezas. E não só por ser mulher, o que já dificulta 3, 4 vezes mais, mas por ser a única integrante do sexo feminino até o começo da série no maior grupo de super-heróis. Então ela ainda representava algo, ela ainda era símbolo de algo, por mais que ficasse nas sombras de um outro herói. A Rainha Maeve precisava ser uma inspiração para outras meninas, para outras garotas. Além do mais, temos o Profundo, que é o personagem similar ao Aquaman e com aparência que lembra até um pouco o Namor, mas claramente a sua sátira é com o Aquaman, até porque, mesmo que não tenha muito espaço na história, a gente percebe que ele é a chacota do grupo, que todo mundo tira sarro dele, principalmente por falar com peixes, mas não só isso, por ter uma relação bem íntima com eles, no sentido de ser amigo mesmo, de poder contar com eles, inclusive. Ainda existem o Black Noir e o Translúcido, mas são personagens bem pouco explorados, pelo menos nessa primeira temporada, então não tem muito o que dizer sobre eles, mas por outro lado, o velocista da equipe, o Trem Bala, é um dos grandes responsáveis pelo conflito da história. Isso porque ele desintegra, ele mata de uma forma extremamente horrível, gráfica e violenta a namorada do protagonista, Hugh Campbell. E isso já acontece no primeiro episódio para mostrar o que a série tem a oferecer e o que ela vai apresentar no decorrer da história da trama da temporada. Inclusive, cabe mencionar como o piloto é fundamental para a gente entender toda a atmosfera dessa história, porque não só a violência gráfica, nudez, sexo e alguns tipos de depravações ficam explícitas logo de início, como toda a sátira envolvendo esse conceito dos super-heróis fica extremamente evidente, porque é notável que esses personagens são produtos, eles não são pessoas, eles não têm identidade, eles são patrocinados por uma
uma grande empresa que é responsável por cuidar da imagem deles, das redes sociais, da opinião pública, por manipular as massas, as pessoas para poderem fazê-los gostarem mais dos super-heróis. Existe até uma espécie de competição interna sobre quem tem mais popularidade entre o público, qual herói agrada mais em determinado estado, em determinada cidade. Enfim, é de fato uma empresa cujo diferencial é seu produto. Em vez de equipamentos, ao invés de cosméticos, ao invés de camisetas, o seu produto principal são heróis, o símbolo de heroísmo. E para não manchar essa imagem, para mantê-la intacta, vale tudo: manipulação, chantagem, mentiras, encobertamentos, enfim. A lista de atitudes antiéticas e morais erradas é bem grande. Para vocês terem uma ideia, o Trem-Bala, mencionado anteriormente, desintegra, mata de uma forma horrível a namorada do Rio e mesmo assim não sofre basicamente nenhuma punição e nem retaliação das pessoas. Não existe uma comoção por causa do seu ato. É lógico que existe toda uma conspiração, uma mentira para poder acobertar isso. Dizem que foi um acidente porque ele estava tentando salvar alguém, porque ele estava numa missão, mas mesmo que fosse verdade, será que não valeria um pouco mais de atenção e respeito à imagem da falecida garota, e não só por parte dos heróis ou da empresa, mas do público também? A gente percebe que a massa tá tão anestesiada com as figuras heróicas, com o que eles são, o que eles fazem, o que eles podem fazer, que nem mesmo uma tragédia desse nível, onde só os braços da garota restaram, foi capaz de abalar a opinião pública. As pessoas simplesmente fizeram vista grossa pro que aconteceu, inclusive já fizeram antes, porque esse tipo de dano colateral acontece recorrentemente, não foi a primeira vez. Lógico que a empresa por trás desses heróis tem grande peso nisso, porque existe todo um trabalho gigantesco de imagem para poder manter o que esses personagens, o que esses heróis são intacto, mas mesmo assim o público, os fãs, esses admiradores realmente estão anestesiados. E a gente consegue perceber isso até numa reunião onde a gente vê vítimas desses heróis que, mesmo tendo perdido membros do corpo ou membros da família, amigos, colegas, ainda defendem os heróis por causa das suas supostas atitudes e ações heróicas. Esses supers são vistos como tão essenciais na sociedade que as pessoas normais, os civis, se negam a condená-los ou vê-los com outros olhos, porque para eles mesmos seria algo errado a se fazer. As pessoas no universo da série se negam a julgar os heróis, não só porque os veem como deuses, como superiores, mas porque estariam indo contra, supostamente, a cidadania, ao altruísmo, à justiça, a tudo o que eles deveriam representar de verdade. Mas isso muda em menor escala, na verdade só em um pequeno grupo que decide fazer algo a respeito com os super-heróis, porque estão cansados da maneira irresponsável e inconsequente com que eles agem. Cada um tem sua motivação, mas os principais, os que a gente acompanha com mais ênfase e que possuem mais desenvolvimento, é o Billy Butcher e o Rio, já mencionado anteriormente. Eles perderam pessoas preciosas no passado justamente por causa das ações de determinados heróis e estão mais dispostos do que nunca a fazerem algo a respeito. E é indispensável mencionar como o Butcher é um personagem fascinante. Ele é claramente um sujeito traumatizado que passou por algo extremamente complicado e que o tornou essa pessoa que a gente acompanha na primeira temporada, mas em alguns flashbacks a gente percebe que sua personalidade não mudou tanto. Ele sempre teve um humor seco, era sarcástico e aparentemente brigão, mas depois do que acontece com ele, isso tudo é potencializado ao máximo. E o personagem que a gente vê no presente é sombrio, é violento e não mede palavras ou esforços para conseguir o que quer, inclusive passando por cima de seus amigos, mentindo para eles, os manipulando para fazerem justamente o que ele quer. Por outro lado, o Ryu é um sujeito que passou por algo muito semelhante ao que o Butcher passou, mas devido à sua personalidade um pouco mais puritana, inocente e até ingênua, ele lida com as situações que vão aparecendo na sua vida a partir da tragédia com sua namorada de uma forma bem diferente da que o Butcher lida. Então, mesmo que a violência passe a ser constante na sua rotina, ele não se acostuma com ela, ele não a aceita, ele não a abraça da mesma forma que o seu colega de equipe fez. Ele é aquele sujeito que se mantém o mesmo do início até o final, no sentido de manter seus valores e seus princípios, mas não deixa de evoluir e de amadurecer, pois depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele viu, depois de tudo o que ele descobriu, era impossível não adotar uma postura um pouco mais séria e até mais sombria também. Ou seja, a gente vê duas perspectivas bem diferentes de dois indivíduos que passaram por situações igualmente trágicas ao mesmo tempo em que a gente acompanha o microcosmo dos super-heróis, como eles agem, o que eles fazem quando não estão em público,
heróico, sua rotina de combate ao crime, que na verdade nem ganha destaque, tudo que a gente vê são suas relações, suas inter-relações e todos os seus defeitos. É lógico que esses super-heróis são trabalhados de uma forma bem humana, por mais que os seus defeitos sejam mais valorizados, digamos assim, ganham muito mais ênfase para mostrar que eles são os verdadeiros vilões dessa história. Todos eles possuem inseguranças, incertezas, dúvidas e questionamentos. Isso ajuda a nos aproximar mais deles, por mais errados que eles sejam. Não é como se fossem também o puro mal. Não existe isso, não existe maniqueísmo. Eles são tão humanos quanto aqueles que os admiram, mas deixaram o poder subir muito a cabeça. Além do mais, a maneira como foram criados contribuiu bastante para eles se tornarem quem se tornaram. E não só isso, a empresa que cuida de suas imagens, que os patrocina, que cuida das suas patrulhas, teve papel fundamental na índole de cada um.